Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 15. Um homem chamado Ove e um trem que se atrasa. O homem rechonchudo do outro lado do acrílico tem o cabelo penteado para trás e os braços cobertos de tatuagens. Como se não fosse suficiente ter um cabelo que parece lambuzado com um pote inteiro de margarina, o sujeito ainda resolve aplicar um monte de rabiscos no corpo também. Pensa Ove. E nem há um tema específico, nota. Só um monte de desenhos. Será que isso é algo que um homem adulto saudável faz de livre e espontânea vontade? Andar por aí com os braços parecendo tecido para pijamas? Sua máquina não está funcionando, informa Ove. Não? Diz o homem atrás do acrílico. Como assim não? Ah, não está funcionando? Foi o que eu disse. O homem atrás do acrílico parece hesitar. Talvez haja algum problema com o seu cartão. Não seria sujeira na tarja magnética. Ele arrisca. Ove faria a mesma cara se o homem atrás do acrílico tivesse questionado a capacidade de ele ter uma ereção. O homem atrás do acrílico permanece em silêncio. Não tem sujeira nenhuma na minha tarja magnética, que isso que bem claro, diz Ove, apontando para ele. O homem atrás do acrílico faz que sim. Ele se arrepende e balança a cabeça em negação. Depois tenta explicar a Ove que a máquina realmente vinha funcionando durante o dia inteiro. Claro que Ove considera a informação absolutamente relevante, já que é óbvio que agora ela está quebrada. O homem atrás do acrílico pergunta-se. Em vez disso, Ove não tem dinheiro em espécie. Ove responde que o homem atrás do acrílico pode ir à merda. Faça um silêncio um tanto tenso. Por M, o homem atrás do acrílico pede para dar uma olhada no cartão. Ove olha para ele como se os dois tivessem acabado de se encontrar num beco escuro e o homem tivesse pedido para dar uma olhada no relógio de Ove. Sem enganação, avisa Ove, enquanto passa hesitante cartão pelo vão. O homem atrás do acrílico pega o cartão e o esfrega sem o menor constrangimento na perna da calça. Como se Ove nunca tivesse lido absolutamente nada sobre esses truques nos jornais. Como se Ove fosse um idiota. O que você está fazendo? Grita Ove, espalmando a mão contra o acrílico. O homem devolve-lhe o cartão. Experimente agora, diz ele. Ove olha para o homem atrás do acrílico dizendo-lhe que pare de fazê-lo perder tempo. E fala para o homem atrás do acrílico que qualquer um sabe que, se o cartão não funcionou há meio minuto, ele também não vai funcionar agora. Que saco. Será mesmo? Diz o homem atrás do acrílico. Ove solta um suspiro muito enfático. Passa o cartão de novo, sem tirar o olho do acrílico. O cartão funciona. Viu? Diz o homem atrás do acrílico, sorrindo. Ove olha chamente para o cartão enquanto coloca de volta na carteira, como se achasse que haviam empregado uma peça. Tenha um bom dia, descontente o homem atrás do acrílico para ele, em voz alta. Vamos ver, resmunga Ove. Nos últimos 20 anos, ninguém nessa sociedade fez nada além de pentelhar Ove dizendo que ele deveria usar cartão de crédito. Mas dinheiro vivo tem servido muito bem para Ove. Aliás, dinheiro vivo serviu muito bem para a humanidade durante milhares de anos. E Ove não cona nos bancos e nos sistemas eletrônicos deles. Mas claro que sua mulher teimou em arranjar um maldito cartão desses para ele, apesar de Ove ter lhe avisado para deixar para lá. Então, quando ela morreu, o banco pura e simplesmente enviou um cartão novo no nome de Ove, ligado à conta dela. E agora, depois que Ove comprou oures para o túmulo dela com cartão durante 6 meses, restam 136 coroas e 54 centavos na conta. E Ove sabe muitíssimo bem que, se morrer agora sem ter acabado com o dinheiro, ele vai parar no bolso de algum diretor de banco. Mas agora que Ove quer usar esse maldito cartão de plástico, é óbvio que ele não funciona. Ou então querem descontar um monte de taxas extras nas transações. E isso só prova que Ove tinha razão o tempo todo. E ele com certeza pretende contar isso para sua mulher assim que encontrá-la de novo. Isso precisa ficar claro para ela.
Porque agora vai ser assim de qualquer jeito. Agora Ove vai morrer. Ele tinha saído de casa antes mesmo de o sol despontar acima do horizonte, muito antes de qualquer um de seus vizinhos. Tinha estudado o quadro de horários do trem detalhadamente no hall. Depois apagou todas as luzes, desligou todos os aquecedores, trancou a porta da frente e colocou o envelope com as instruções no capacho diante da porta. Ove supôs que alguém o encontraria quando fossem até a casa. Ele tinha pegado o pá, tirado a neve da frente da casa e guardado de volta no depósito, trancado a porta do depósito. Se Ove fosse um pouquinho mais observador, quando começou a andar em direção ao estacionamento, talvez tivesse prestado atenção no enorme buraco, em forma de gato, no monte de neve bem em frente a seu depósito. Mas como ele agora tinha coisas melhores a fazer, não prestou atenção. Tendo aprendido com a experiência altamente involuntária dos recentes acontecimentos, ele não pegou Saab, foi andando até a estação. Pois desta vez nem estrangeiras grávidas, nem loiras bocós, nem a mulher de Rune, tampouco alguma corda de qualidade duvidosa iam ter chance de atrapalhar a manhã de Ove. Ele tinha limpado o luto do aquecedor dessas pessoas, emprestado suas coisas, dado carona para elas até o hospital. Mas agora bastava. Agora finalmente ia conseguir realizar seu objetivo. Ove verificou o quadro de horários dos trens mais uma vez. Ele detestava se atrasar. Isso estragava todo o planejamento. Fazia tudo perder a sincronia. A mulher dele sempre foi um desastre com relação a se manter de acordo com o planejado. Mas, não, é assim que são as mulheres. Elas não conseguem se manter de acordo com um plano, mesmo que alguém cole nelas um papel com o passo a passo. Era isso que Ove tinha aprendido. Quando ele ia de carro para algum lugar, fazia o esquema e os horários e determinava onde iam abastecer, quando iam tomar café para otimizar o tempo da viagem. Ele estudava mapas e avaliava exatamente quanto tempo cada etapa ia levar, como evitar a hora do rush e qual atalho pegar, coisa, aliás, que esse pessoal fã de GPS nem imagina. Ove sempre tinha uma estratégia de viagem clara. Já a mulher dele, pelo contrário, sempre vinha com bobagens, dizendo que eles deviam se deixar levar e relaxar. Como se isso fosse jeito de um adulto ir a algum lugar na vida. E depois ela sempre acabava tendo que dar um telefonema ou esquecia o mais sharp. Ou então, no último instante, ela lembrava que tinha que pôr na mala sabe lá qual sobretudo. Ou então era outra coisa. E depois ela sempre esquecia o café na garrafa térmica em cima da pia, a única coisa que era realmente essencial. 4 casacos naquelas malditas malas, mas nada de café. Como se desse para cá parando num posto uma vez por hora e ainda comprar aquele mijo de raposa queimado que costumam ter por lá, de forma que eles ficavam mais atrasados ainda. E quando Ove ficava bravo, ela sempre questionava por que era tão importante ter horários planejados quando se vai viajar de carro. Não, nós não temos pressa, dizia ela. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com a história. Ove nas mãos nos bolsos da calça quando desce para a plataforma da estação. Ele não está de paletó. Estava manchado demais e cheirando muita fumaça, então ele achou que ela iria lhe dar uma bronca se ele aparecesse de paletó. Ela também não gosta muito da camisa do pullover que ele está usando, mas pelo menos estão inteiros e limpos. Está fazendo quase 15 graus abaixo de zero. Ove ainda não trocou a jaqueta azul de outono pela jaqueta azul de inverno, e o vento frio atravessa o tecido. Bem que ele tem andado meio distraído ultimamente, isso ele tem que admitir. Não repetiu direito sobre como se espera que uma pessoa se vista quando vai para o andar de cima. Desde o início ele tinha pensado que teria que estar bem vestido e chique. Mas, quanto mais ele pensa nisso agora, mais conclui que talvez haja algum tipo de uniforme no além, para evitar confusão. Não, deve haver todo tipo possível de gente morta, estrangeiros e tudo mais, cada um com roupa mais estranha do que o outro. Então provavelmente era melhor que as vestimentas fossem providenciadas por lá. Devia haver algum tipo de vestiário. A plataforma ainda está vazia. Do outro lado do trilho, há alguns jovens sonolentos de cabelo comprido e com mochilas grandes demais que, Ove conclui, com certeza estão cheias de drogas. Mais ou menos perto deles há um homem com 40 e poucos anos, de terno cinza e sobretudo preto, lendo o jornal. Um pouco mais para lá, algumas mulheres na da idade papeando, com o emblema do Conselho do Condado no peito e presilhas lilazes no cabelo. Estão fumando cigarros extra-longos de menta, um atrás do outro. Do lado do trilho em que Ove está, a plataforma parece quase vazia. Só se vê ali 3 funcionários da prefeitura. Eles aparentam uns 35 anos, são grandes e usam calça de uniforme e capacete de construção. Estão perto de um buraco, olhando para dentro dele. À sua volta há uma tarde de isolamento, laranja colocada de qualquer jeito. Um deles segura uma xícara de café do 7-Eleven, outro come uma banana, e o terceiro tenta digitar no celular sem tirar as luvas. O buraco continua ali. E depois as pessoas se mostram espantadas quando o mundo inteiro se afunda numa crise financeira. Pensa Ove. Quando a única coisa que as pessoas fazem é ficar comendo banana e olhando dentro de um buraco dias inteiros. Ove olha o relógio. Falta 1 minuto. Ele se posta bem no M da plataforma, com o peso na lateral da sola do sapato. Não é mais do que 1,5 metro, avalia visualmente. Possivelmente 1,60 metros. Há algo simbólico no fato de ser um trem que vai tirar sua vida, mas ele não está pensando muito nisso. Não lhe ocorrerá que o maquinista vai ter que testemunhar o desastre. Então ele decide que vai pular quando o trem estiver bem perto. Assim será mais a lateral do primeiro vagão atingi-lo do que o grande para-brisa da frente. Ele olha na direção de onde o trem vai surgir e conta devagar em silêncio. É importante que o timing seja perfeito, conclui.
O sol ainda está nascendo e brilha teimosamente bem contra seus olhos, como uma criança que acabou de ganhar uma lanterna e aponta seu foco de luz. E é então que ele ouve o primeiro grito. Ove levanta o olhar a tempo de ver o homem de terno e sobretudo preto oscilando para frente e para trás, como um panda que alguém tivesse dado vale um demais. Isso dura alguns segundos, e então o olhar do homem de terno se volta para cima, sem vida, e seu corpo todo parece ser atingido por algum tique nervoso generalizado. Os braços se sacodem como numa convulsão. E então, como se o instante fosse uma longa série de imagens estáticas, o jornal cai de suas mãos e ele desmaia. Cai da beira da plataforma na linha do trem com um ruído surdo, como se ele fosse um saco de cimento. E lá cai ele deitado. As moças que fumam sem parar com o emblema do Conselho do Condado no peito berram em pânico. Os jovens drogados ficam olhando para a linha do trem com as mãos segurando as alças de suas mochilas, como se se segurassem para não cair também. Ove fica parado na beira da plataforma do outro lado, olhando irritado para o homem e para as outras pessoas. Puta merda, diz Ove por M para si mesmo. E então pula para a linha do trem. Ajude aqui. Grita ele para o cara de mochila com cabelo mais comprido, na beira da plataforma. O da mochila se desloca lentamente para a beirada. Ove levanta o homem de terno como uma pessoa que nunca pôs o pé numa academia, mas que carregava fácil 2 blocos de concreto de uma vez, um embaixo de cada braço, durante toda a vida. Ergue o corpo de um tranco, carregando nos braços, exatamente como não conseguem fazer, de modo algum. Os jovens se dirigem a um Audi e compram calças de corrida fluorescentes. Vocês percebem que ele não pode ficar aqui deitado nos trilhos, não é mesmo? Desorientados, os jovens de mochila fazem que sim. E por M, com o esforço conjunto, o homem de terno é colocado em cima da plataforma. As moças do Conselho do Condado continuam gritando, como se realmente acreditassem que isso é o que há de construtivo e prestativo a fazer numa situação dessas. O tórax do homem de terno se movimenta devagar, mas continuamente, para cima e para baixo, quando ele é virado de costas sobre a plataforma. Ove permanece na linha do trem. Ele ouve o veículo se aproximando. Não foi bem assim que as coisas haviam sido planejadas, mas serve. Então ele vai voltando em silêncio para o meio da linha, põe as mãos nos bolsos e olha chamente para os faróis. Ele ouve o sinal de aviso, que parece uma sirene. Sente os trilhos tremerem violentamente sob seus pés, como se fosse um touro cheio de testosterona tentando derrubá-lo de suas costas. Ele respira fundo. Em meio a toda aquela trepidação, a todo o estrondo e o grito transtornado de pavor dos freios do trem, ele sente um profundo alívio. Finalmente, a morte. Para Ove, o instante que se segue parece ser tão demorado como se o próprio tempo tivesse freado e feito tudo ao seu redor se deslocar muito depressa. A explosão de sons abafada como um murmúrio baixinho em seus ouvidos. O trem vem se aproximando como se puxado por 2 bois velhos e pisca desesperadamente os faróis em sua direção. Ove olha bem para a luz. E no intervalo entre uma pestanejada e outra, enquanto não está ofuscado, faz contato visual com o maquinista. Não deve ter mais do que uns 20 anos. Um daqueles que ainda são chamados de Lhote pelos colegas mais velhos. Ove olha bem no rosto do Lhote. Cerra os punhos nos bolsos como se estivesse se amaldiçoando pelo que vai fazer agora. Mas não dá mais para evitar. Ele pensa. Existe um jeito certo de fazer as coisas. E um jeito errado de fazer as coisas. Então o trem está a 15 ou 20 metros de distância quando Ove solta um palavrão. E calmamente, como se só tivesse se levantado para ir buscar uma xícara de café, dá um passo para o lado, de um salto, sobe novamente na plataforma. O vagão está emparelhado com ele quando o maquinista finalmente consegue parar. O pavor sugou todo o sangue do rosto do Lhote. Fica evidente que ele está segurando o choro. Os 2 homens olham um para o outro pela janela da locomotiva como se tivessem acabado de chegar a pé, cada um de uma direção, após atravessar um deserto apocalíptico e constatar que nenhum dos 2 era o último ser humano vivo na Terra. Um, aliviado com o que vê. O outro, decepcionado. O rapaz da locomotiva faz que sim com a cabeça, devagar. Ove responde com o mesmo gesto, resignado. É claro que Ove não quer continuar vivo. Mas Ove não é desses que destroem a vida de uma pessoa fazendo contato visual com ela segundos antes de deixar o próprio corpo se transformar numa mancha de sangue em seu para-brisa. Isso ele não é, porra. Nem seu pai nem Sonja jamais o perdoariam se ele agisse assim. Está tudo bem com você? Diz em voz alta um dos homens de capacete de construção, por trás de Ove. Você conseguiu pular no último instante. Grita um dos outros 2 com capacete de construção. Eles olham chamente para Ove, exatamente como olhavam pouco antes para dentro daquele buraco. Essa parece ser de fato a atribuição principal deles, cara olhando as coisas chamente. Ove também olha chamente para eles. No último momento mesmo, reitera o terceiro homem, que continua segurando a banana. Isso podia ter dado muito errado, diz o primeiro deles, sorrindo. Totalmente errado, apoia o segundo. Realmente podia ter morrido, reforça o terceiro. Mas que herói você é, grita o primeiro. Você salvou ele. Concorda o outro enfaticamente com a cabeça. Você o salvou, corrige Ove e escuta a voz de Sonja em sua própria voz. Senão ele teria morrido, reforça o terceiro, mordendo a banana despreocupado. Nos trilhos está o trem com todos os freios de emergência vermelhos em brasa, ofegante e chiando como uma pessoa muito gorda que tivesse acabado de vir correndo e trombado contra uma parede. E de dentro dos vagões escorre um monte de exemplares do que Ove presume que sejam consultores de outras pessoas onzas na plataforma. Ove coloca as mãos nos bolsos da calça.
Claro que agora vai haver um monte de atrasos com os trens. Uma merda, diz ele, olhando particularmente chateado para o tumulto que se formou. É, diz o primeiro capacete. Provavelmente, diz o outro. Um monte de atrasos, apoia o terceiro. Ouve emite um som que parece de uma gaveta pesada que ficou presa ao tentarem abri-la. Passa pelos três sem uma palavra. Aonde você vai? Anal, você é um herói. Grita para ele o primeiro homem de capacete, abismado. É sim. Grita o segundo. Um herói. Repete o terceiro. Ouve e não responde. Ele passa pelo homem atrás do acrílico, volta para as ruas cobertas de neve e começa seu caminho para casa a pé. Enquanto a cidade à sua volta lentamente acorda com seus carros estrangeiros, seus computadores, seus empréstimos e todas as outras merdas. E então esse dia também já estava arruinado, constata Ove amargamente. Quando está chegando ao bicicletário do estacionamento, ele encontra o Skoda branco. O veículo está vindo da casa de Anita e Rune. Uma mulher com ar de decidida está sentada no banco do passageiro, usando óculos com o colo cheio de pastas e papéis. Ao volante está o homem de camisa branca. Ove consegue saltar da rua para não ser atropelado quando o carro vira a esquina. O homem de camisa branca ergue um cigarro aceso na direção de Ove pela janela do carro quando eles se cruzam e dá um breve sorriso de superioridade. Como se fosse Ove quem tivesse feito alguma coisa errada ao andar na rua e o homem de camisa branca, que tivesse agido corretamente ao ser tolerante com ele. Idiota! Grita Ove na direção do Skoda, mas o homem de camisa branca não parece esboçar a mínima reação. Ove memoriza o número da placa antes que o carro suma após a curva. Não esquenta que logo vai chegar a sua vez. Esbraveja uma voz atrás dele, em tom maldoso. Ove se vira para trás com o punho cerrado erguido por instinto e imediatamente vê a si mesmo na imagem retida, nos óculos de sol da loira Bocó. Ela está com a bota de inverno no colo, que rosna para ele. Eles eram do serviço social, diz a Bocó, sorrindo e apontando para a rua com a cabeça. No estacionamento, Ove vê aquele almofadinha do Ender sair de ré da garagem com seu Audi. O carro tem aqueles novos faróis ondulados, repara Ove. De modo que ninguém pode, nem mesmo no escuro, deixar de ver que na certa lá vem um carro dirigido por um completo Yoda-mãe. Por acaso o que ocorreu aqui é da sua conta? Pergunta Ove para Bocó. Os lábios deles contraem como os de uma mulher depois de tanto injetar lixo ambiental e neurotoxina neles. É da minha conta porque desta vez é aquele desgraçado lá do M da rua que vai para um asilo. E da próxima vez vai ser você. Ela cospe no chão e vai andando na direção do Audi. Ove olha para ela com o tórax arqueando pesadamente sob a jaqueta. Quando o Audi faz a curva, ela lhe ergue o dedo do meio pela janela. O primeiro instinto de Ove é correr atrás e arrebentar aquele monstro de aço alemão inteirinho, incluindo a almofadinha, a Bocó, a bota de inverno e os faróis ondulados. Mas de repente ele se sente sem fôlego, como se tivesse acabado de correr a toda pela neve. Ele se inclina para a frente, põe a palma das mãos nos joelhos e nota, para sua própria ira, que tem dificuldade para respirar. Seu coração bate como se fosse sair do peito. Ele se endireita após alguns minutos. Algo parece cintilar de leve no campo de visão de seu olho direito. O Audi foi embora. Ove se vira e vai andando lentamente na direção de casa com uma das mãos pressionada contra o peito. Ao chegar diante da porta, ele para ao lado do depósito. Fica olhando para baixo, para o buraco em forma de gato no monte de neve. Há um gato inerte lá no fundo. Dava para adivinhar. Capítulo 16. Um homem chamado Ove e um caminhão num bosque. Antes que aquele rapaz fechado, de corpo um tanto musculoso e rígido e tristes olhos azuis sentasse ao lado de Sonja no trem naquele dia, ela de fato só tinha amado 3 coisas na vida de maneira totalmente incondicional. Os livros, o pai e gatos. Claro que ela teve pretendentes, não era isso. Eles tinham vindo de todas as formas. Altos, e morenos, e baixos, e loiros, e brincalhões, e tristes, e elegantes, e convencidos, e bonitos, e ávidos, e se eles todos não tivessem ficado igualmente assustados com aquelas histórias que corriam pelas cidadezinhas, de que o pai de Sonja guardava uma ou várias armas de fogo na solitária casa de madeira lá no bosque onde morava, de certo teriam sido mais ousados. Mas nenhum deles tinha olhado para ela como aquele rapaz olhava quando sentava ao seu lado no trem, como se ela fosse a única moça do mundo. Às vezes acontecia, principalmente nos primeiros anos, de as amigas dela lhe questionarem o juízo. Sonja era bonita demais para ele, algo que grande parte das pessoas ao seu redor considerava importante dizer-lhe o tempo todo. Além disso, ela amava rir, independentemente do que a vida punha diante de seu nariz. Era uma pessoa sempre positiva com tudo. E Ove era. Ele era o Ove. Algo que, obviamente, essas pessoas também não demoravam para dizer a Sonja em tom de crítica. Não. Ele era o tipo de homem que desde a escola fundamental se mostrava mal-humorado. E claro que ela conseguiria encontrar coisa melhor. As pessoas argumentavam. Mas, para Sonja, Ove nunca era fechado, brusco e sarcástico. Para ela, ele era as cores cor-de-rosa ligeiramente bagunçadas do primeiro jantar que tiveram juntos. Ele era o paletó um tanto apertado do pai em seus ombros largos e tristes. E Ove era todas as coisas em que ele acreditava com tanta intensidade, no que diz respeito à justiça, moral e trabalho duro, um mundo em que o certo simplesmente seria certo mesmo.
Não porque as pessoas fossem ganhar uma medalha ou tapinhas nas costas por causa disso, mas simplesmente porque seriam como deveriam ser. Não se faziam mais muitos homens assim. Sonja tinha percebido. Então ela decidiu agarrar aquele que conhecera. Talvez ele não escrevesse poesia para ela, não cantasse serenatas, não chegasse à casa dela com presentes caros. Mas nenhum outro rapaz tinha andado de trem durante horas na direção errada todo dia, ao longo de meses, só porque gostava de ficar sentado ao seu lado enquanto ela falava. E quando ela se apoiava no antebraço dele, do tamanho da coxa dela, e provocava até que o rosto daquele rapaz mal-humorado explodisse, num riso como se fosse uma forma de gesso que rachasse ao redor de uma joia, havia alguma coisa que cantava dentro de Sonja. E eram só dela todos esses momentos. Dizem que as pessoas se formam com seus erros, e que aqueles que erram se tornam muito melhores do que alguém que jamais tenha errado, dizia ela para Ove naquela noite em que pela primeira vez os dois saíram para jantar, quando ele contou que tinha mentido ao dizer que prestava serviço militar. Ela não cobrava com ele naquela noite. Claro que ela cobrava com ele inúmeras vezes depois disso, mas não naquela noite. E durante todos aqueles anos que esteve ao seu lado, Ove nunca mais mentiria para ela. Quem disse isso? Perguntou Ove olhando para o conjunto de 3 talheres que estava diante dele na mesa como se olharia talvez para uma caixa que alguém tivesse acabado de abrir e dito escolha sua arma. Shakespeare, armou Sonja. Ele é alguém importante? Perguntou Ove. Ele é fantástico. Sonja balançou a cabeça, sorrindo. Nunca li nada que ele tenha escrevido, murmurou Ove por trás do guardanapo. Que ele tenha escrito, corrigiu Sonja, pondo amorosamente sua mão sobre a dele. Durante seus quase 40 anos juntos, Sonja fez com que centenas de alunos com dificuldade de leitura e escrita lessem as obras reunidas de Shakespeare. E durante esse mesmo tempo ela não conseguiu fazer com que Ove lesse nem ao menos uma peça do grande escritor. Mas, assim que eles se mudaram para a nova casa, durante várias semanas Ove passou boa parte das noites no depósito. E, quando ele terminou, as estantes mais lindas que ela já tinha visto vieram para a sala de estar da residência. Anal, os livros têm que ficar em algum lugar, murmurou ele, cutucando o machucado no polegar com a ponta da chave de fenda. E ela se achegava nos seus braços, se dizia que o amava, e ele fazia que sim. Ela só perguntou uma vez das queimaduras nos braços dele. Então, a partir dos fragmentos abruptos que houve, meio contra a vontade, lhe ofereceu contar a história por cima. Ela teve que tentar montar sozinha o quebra-cabeça das circunstâncias exatas de como ele perdeu a casa dos pais. Mas por ficou sabendo de algum modo de onde tinham vindo aquelas cicatrizes. E depois, quando algumas de suas amigas perguntavam por que ela o amava, ela respondia que era porque a maioria das pessoas foge de um incêndio, mas pessoas como Ove correm na direção dele. Ove não encontrou o pai de Sonja mais vezes do que ele podia contar em seus dedos. O pai dela morava bem ao norte, bem no meio do mato. Era como se aquele homem tivesse olhado o mapa de todas as regiões habitáveis do país e escolhesse exatamente o lugar mais distante possível de outras pessoas, levando em conta todos os pontos cardeais. A mãe de Sonja morrera no parto. O pai nunca mais se casou. Eu tenho uma mulher. Ela só não está em casa agora. Chiava ele nas poucas vezes que alguém ousava discutir a questão em voz alta quando ele estava por perto. Sonja se mudou para a cidade quando começou seus estudos. O pai a olhou com uma indignação sem M quando ela sugeriu que ele também se mudasse. O que eu vou fazer lá? Encontrar gente, rosnava o homem. Ele sempre pronunciava gente como se fosse um palavrão. Então Sonja o deixou em paz. E, tirando as visitas dela nos NS de semana e a ida mensal dele com caminhão até a mercearia na cidadezinha mais próxima, o pai de Sonja só tinha Ernest como companhia. Ernest era o maior gato doméstico do mundo. Quando Sonja era pequena, ele parecia um pônei. Ele se aproximava e entrava na casa deles quando dava vontade, mas não morava lá. Na prática, onde ele morava ninguém sabia. Sonja o batizara de Ernest por causa de Ernest Hemingway. O pai dela nunca havia dado bola para livros, mas quando ela se sentou e leu o jornal do dia sozinha com 5 anos de idade, claro que ele não foi idiota e percebeu que alguma coisa precisava ser feita. Uma menina não pode ficar lendo uma merda dessas, senão ela vai perder o juízo, declarou enquanto a conduzia até o balcão na biblioteca da cidadezinha. A velha bibliotecária do lugar não sabia exatamente o que ele queria dizer com isso, mas por outro lado não havia dúvidas que a menina tinha um talento absolutamente especial. Então, sem que fosse necessário falar mais o assunto, a bibliotecária e o pai resolveram juntos que as idas mensais à mercearia simplesmente teriam que começar a ser completadas com uma ida mensal à biblioteca. O resultado foi que, quando Sonja completou 12 anos, ela já tinha lido todos os livros da biblioteca local pelo menos 2 vezes. Aqueles de que ela gostava, como O Velho e o Mar, ela tinha lido tantas vezes que já havia perdido a conta. E foi assim que Ernest ficou se chamando Ernest, e ninguém era dono dele. Mas gostava de acompanhar o pai de Sonja nas pescarias, sem nunca falar nada nessas horas, claro. E o homem tanto apreciava esse traço de caráter que dividia com justiça o que tinham pescado quando voltavam para casa. Da primeira vez que Sonja levou Ove até a antiga casa de madeira no bosque, Ove e o pai dela, mesmo de frente um para o outro, ficaram sentados absolutamente calados, olhando chamente para a comida durante quase 1 hora. Enquanto isso ela tentava inutilmente conseguir que houvesse alguma forma de conversação civilizada. Nenhum dos 2 homens entendia direito o que eles estavam fazendo lá, só que isso obviamente era importante para a única mulher com que os 2 se preocupavam. Os 2 bem que tinham protestado em voz alta e veementemente contra esse arranjo todo, cada um para seu lado, sem resultado.
O pai de Sonja já havia reagido negativamente desde o início. A única coisa que ele sabia daquele rapaz era que era da cidade, que não gostava nem um pouco de gato, pois Sonja tinha lhe contado isso. Dois traços de caráter que, na opinião do pai de Sonja, eram plenamente suficientes para diagnosticar Ove como não conável. Ove, por sua vez, sentia-se como se estivesse numa entrevista de emprego. E ele não se dava lá muito bem nessas entrevistas. Então, quando Sonja não estava falando, coisa que, aliás, era muito rara, se fazia um tal silêncio na sala como só pode existir entre um homem que não quer perder sua olhar e um homem que ainda não tem certeza de que foi escolhido para tirá-la do pai. Porém, Sonja deu um chute na canela de Ove para ver se conseguia fazê-lo dizer alguma coisa. Ove ergueu os olhos do prato, surpreso, e percebeu sinais no canto dos olhos dela, indicando que estava muito brava. Ele pigarreou e olhou em volta com certo desespero para encontrar algo que perguntar àquele velho. Porque foi isso que Ove aprendeu, que, se não se tem nada para dizer, sempre é melhor perguntar alguma coisa. E, se há uma ocasião que faz as pessoas esquecerem de pensar mal de alguém, é quando tem uma oportunidade de falar de si mesmas. Porém, Ove lançou um olhar para fora da janela da cozinha e se chiou no caminhão do velho. É um L10, não? Disse ele, apontando com o garfo. É, disse o velho, ainda olhando para o prato. É a Saab que fabrica, armou Ove, fazendo um breve movimento de cabeça. É a Scania, rosnou o velho prontamente, dando Ove, instigado. E a sala foi envolta novamente por aquele silêncio que só pode existir quando se está entre a moça quem se ama e o pai dela. Ove olhou decidido para seu prato. Sonja deu um chute na canela do pai. O pai olhou para ela, irritado. Mas então ele viu aqueles movimentos no canto de seus olhos, e ele não era tão burro que não soubesse que, se possível, era melhor evitar aquilo que normalmente viria depois. Então, pigarreou, bravo, e deu uma cutucada na comida. Foi só alguém de terno da Saab acenar com a carteira para comprar a fábrica, e aí a Scania já não existe mais. Resmungou ele em voz baixa e num tom ligeiramente menos acusador, enquanto afastava a canela um pouquinho do sapato da Alha. O pai de Sonja sempre havia tido caminhões da Scania. Ele não conseguia entender por que se deveria ter outra coisa. Considerou então uma traição que ele nunca poderia perdoar o fato de que, depois de décadas de fidelidade inabalável como consumidor, a Scania tivesse se unido à Saab. Ove, que por sua vez tinha ficado muito interessado na Scania no instante em que ela se uniu à Saab, olhou pensativo através da janela para o caminhão e mordeu uma batata. Ele está funcionando bem? Perguntou. Não, resmungou o velho, de mau humor, voltando-se para seu prato. Nenhum daqueles modelos funciona direito. Nenhum foi fabricado direito. Os mecânicos vão ficar ricos de tanto consertar eles, acrescentou de um modo que facilmente poderia dar a impressão de ter explicado tudo isso para alguém que estava embaixo da mesa. Se quiser, eu posso dar uma olhada nele, disse Ove, de repente com uma expressão de entusiasmo. De fato, aquela foi a primeira vez que Sonja podia se lembrar de ele ter parecido entusiasmado com alguma coisa. Os dois homens olharam um para o outro durante um instante. O pai de Sonja fez que sim, e Ove retribuiu o breve gesto. Então, eles se levantaram tão sérios e decididos como dois homens talvez esses acabassem de combinar de sair para tirar a vida de um terceiro. Alguns minutos mais tarde, o pai de Sonja entrou na cozinha de novo, apoiado em sua bengala, e afundou em uma cadeira com seu crônico resmungo de insatisfação. Ficou um bom tempo sentado lá enchendo o cachimbo meticulosamente, antes de porém apontar para as panelas com a cabeça e finalmente dizer: comida boa. Obrigado, papai, disse ela com um sorriso. Você que fez. Não fui eu, disse ele. Eu não agradeci pela comida, respondeu ela, recolhendo os talheres. Sonja beijou o pai afetuosamente na testa ao mesmo tempo em que viu Ove sair debaixo do capô do caminhão lá no jardim. O pai não disse nada, só se levantou com o cachimbo na mão e pegou o jornal na pia da cozinha. No caminho para a poltrona reclinava na sala de estar. Contudo, ele parou e ficou ali com certa dúvida, apoiado na bengala. Ele pesca? Resmungou por Amy, sem olhar para ela. Acho que não, respondeu Sonja. O pai balançou a cabeça, desapontado. Ficou calado um bom tempo. Mas bem que podia. Ele é bom para aprender as coisas, murmurou ele, colocando o cachimbo na boca e seguindo para a sala de estar. Sonja nunca tinha ouvido o pai fazer comentário tão elogioso a ninguém. Capítulo 17. Um homem chamado Ove e um gato velho no monte de neve. Ele está morto? Pergunta Parvani, apavorada, correndo tão rápido quanto a barriga de grávida lhe permite, para depois olhar chamente dentro do buraco. Eu não sou veterinário, responde Ove. Ele não diz isso de forma indelicada, apenas como uma explicação pura e simples. Ove não entende de onde essa mulher aparece o tempo todo. Será que não se pode mais nem se inclinar por cima de um buraco em forma de gato, num monte de neve em seu jardim em paz e tranquilidade? Mas você precisa tirar ele daí, diz ela em voz alta, batendo com a luva no ombro dele. Ove fecha a cara e ena a mão mais fundo no bolso da jaqueta. Ele continua com certa dificuldade de respirar. Não preciso coisa nenhuma, diz ele. Mas, você é idiota ou o quê? Diz ela. Eu não me dou muito bem com gatos, informa Ove, plantando os calcanhares na neve. O olhar da mulher quando se vira na direção dele, entretanto, faz com que Ove se afaste um pouco de seu alcance.
Talvez ele esteja dormindo, deduz ele, dando uma olhada no buraco. Ou então talvez saia quando a neve derreter, acrescenta. Quando a luva novamente vem furiosa na sua direção, Ove percebe que ter se afastado foi evidentemente uma ótima ideia. No instante seguinte, Parvati se ena no monte de neve e ressurge com a criaturinha totalmente congelada em seus braços nus. O animal parece um grande picolé que derreteu, enrolado em um lenço velho. Abra a porta. Ela grita, agora completamente fora de si. Ove ena a sola dos sapatos mais fundo na neve. Na verdade, ele não começou esse dia com nenhuma intenção de arrastar uma mulher ou um gato para sua casa. Isso ele queria deixar claro. Mas ela avança bem na direção dele, com o bicho no colo e a resolução no passo, como se fosse somente uma questão de atropelá-lo ou passar a seu lado, a depender da reação que ele demonstrasse. Ove nunca tinha ficado perto de uma mulher pior que essa, que não dá ouvidos ao que as pessoas sensatas lhe dizem. Ele ainda está com o fôlego curto. Luta contra o impulso de pôr a mão no peito. Ela continua avançando. Ele sai da frente. Ela passa pisando e o pequeno monte de pelos congelado nos seus braços desencadeia lembranças de Ernest, sem que Ove tenha tempo de se rebelar e forçar o cérebro a detê-las. Lembranças do Ernest Bull, gordo e velho que Sonja amava tanto que o coração dela dava pulos ao vê-lo. Abra a droga dessa porta. Berra Parvati, fazendo um gesto com a cabeça na direção de Ove como se estivesse prestes a lhe dar uma chicotada. Ove tira as chaves do bolso como se alguma outra pessoa tivesse tomado o controle de seu braço. Tem dificuldade de aceitar o que está fazendo. Como se uma parte dele estivesse sentada gritando não dentro de sua cabeça, enquanto o restante do corpo estivesse fugindo numa espécie de revolta de adolescente. Traga cobertores. Ordena Parvati, passando acelerada de sapato pela soleira. Ove fica parado alguns instantes tentando recuperar o fôlego, antes de seguir cambaleando atrás dela. Está frio demais aqui. Aumente a temperatura do aquecedor. Esbraveja Parvati, como se aquilo fosse algo absolutamente óbvio, mexendo impacientemente um dos braços para Ove enquanto deita o gato no sofá. Aqui não se aumenta a temperatura do aquecedor. Responde Ove. Ah, mas agora também já chega. Pensa ele. Ele cai estacado na porta da sala, imaginando se ela vai tentar bater nele com a luva de novo, se ele disser que pelo menos coloque jornais embaixo do gato. Quando ela se vira em sua direção, ele decide não fazer isso. Ove não sabe se alguma vez já viu uma mulher com tanta raiva. Eu tenho um cobertor no andar de cima, diz ele por M, fazendo-se repentinamente de muito interessado na luz do hall quando, na verdade, evitava o olhar dela. Traga ele logo. Ela avisa. Parece que Ove está repetindo as palavras dela em voz baixa para si mesmo, com um tom afetado e irônico, mas de qualquer jeito ele tira os sapatos e atravessa a sala de estar a uma distância cautelosa do raio de ação das luvas. No caminho inteiro até o andar de cima e no caminho inteiro, descendo a escada, ele murmura para si mesmo que vai ser realmente impossível conseguir ter paz e tranquilidade naquele bairro. No andar de cima ele para e respira profundamente algumas vezes. A dor no peito passou. O coração está batendo normalmente de novo. Isso acontece de vez em quando, então ele para de se preocupar com isso. Sempre passa. E, afinal de contas, agora ele nem vai mais precisar tanto desse coração. Então não faz tanta diferença. Ove e escuta vozes vindo da sala de estar. Ele mal consegue acreditar em seus ouvidos. Não é possível que aqueles mesmos vizinhos que constantemente o impedem de morrer não se acanhem de querer levar um homem à loucura e à beira do suicídio. Eis uma coisa que é certa. Quando Ove desce a escada com o cobertor na mão, o rapaz obeso da vizinhança está no meio da sala de estar olhando curioso para o gato e Parvati. Oi, cara, diz ele, alegre, acenando para Ove. O rapaz está só de camiseta, apesar de tudo estar coberto de neve lá fora. Como? Diz Ove, constatando em silêncio que bastou subir uma escada para descer e descobrir que se abriu uma pensão. Eu ouvi alguém gritando. Cara, só queria checar se estava tudo na boa por aqui, responde o rapaz alegremente, encolhendo os ombros de um jeito que faz a gordura das costas amassar um bocado a camiseta. Parvati puxa o cobertor da mão de Ove e embrulha o gato com ele. Assim você nunca vai aquecê-lo, diz o rapaz amavelmente. Não se meta nisso aqui, responde Ove, que certamente não é nenhum expert em congelamento de gatos, mas por outro lado também não aprecia nem um pouco que as pessoas venham entrando em sua casa e comecem a dar ordem de como fazer as coisas. Fique calado, Ove, diz Parvati, olhando provocante para o rapaz. O que nós vamos fazer? Ele está congelado. Não me diga para cá calado, resmunga Ove. Ele vai morrer, diz Parvati. Morrer uma pinóia. Ele está só um pouco congelado, comenta Ove, numa nova tentativa de assumir o controle de uma situação que ele agora considera já totalmente fora de controle. A grávida coloca o indicador nos lábios e ordena que ele se cale. Ove fica tão perturbado por causa disso tudo que parece que vai dar uma cambalhota de tanta raiva. Eu pego ele, interrompe o rapaz, fazendo um gesto na direção do gato, e com isso desconsiderando totalmente o fato de que Ove está justo do lado dele tentando explicar que naquela casa não se vai simplesmente entrando como um palhaço e carregando gatos para um lado e para outro. Quando Parvati ergue o gato, o bicho já começou a mudar de cor, passando de roxo para branco. Ove parece ter um tanto menos de certeza quando vê isso. Ele dá uma olhada rápida em Parvati. Reca um passo contra gosto para abrir espaço. Então o rapaz obeso tira a camiseta. Mas é agora também já. O que é isso? Pergunta Ove, gaguejando. Seu olhar se desvia de Parvati, que agora está de pé ao lado do sofá,
o gato descongelando em seu colo e com água pingando no chão, e vai na direção do rapaz, que agora está com o tronco no meio da sala de estar de ouve, a gordura chacoalhando desde o peito até os joelhos como se ele fosse um único grande pote de sorvete que alguém derreteu e depois congelou de novo. Aqui, dele para mim, diz o rapaz, estendendo 2 braços grossos como troncos de árvores em direção a Parvani. Quando ela entrega o gato para o rapaz, ele o envolve em seus braços enormes e o puxa contra o peito, como se tentasse fazer um gigantesco rolinho primavera com recheio de gato. Aliás, eu me chamo Jimmy, diz ele para Parvani, dando risada. Eu me chamo Parvani, diz ela. Bonito nome, elogia Jimmy. Obrigada, significa borboleta, diz Parvani, sorrindo. Lindo, diz Jimmy. Você vai sufocar o gato, diz Ove. Ah, dá um tempo, Ove, diz Jimmy. Ove aperta os lábios fazendo uma linha na e pálida. Dá um chute irritado num rodapé. Ele não sabe muito bem o que o rapaz quis dizer com esse dá um tempo. Só sabe que não está disposto a fazer isso. O gato com certeza prefere poder morrer congelado, de uma forma mais ou menos civilizada, do que estrangulado. Ove diz para Jimmy fazendo um gesto com a cabeça na direção da bola de pelo gotejante que está comprimida no colo do rapaz. Jimmy sorri amavelmente com seu rosto redondo. Fica frio, Ove. Você sabe que eu sou gordinho. Podem dizer um monte de coisa de nós, gordos, cara, mas nós somos danados para produzir calor. Parvani olha inquieta para o braço chacoalhante de Jimmy e põe cuidadosamente a palma da mão no nariz do gato. Seu rosto se ilumina. Ele está começando. A cara mais quente. Alegra-se ela, virando-se triunfante na direção de Ove. Ele balança a cabeça. Pensa em soltar alguma resposta sarcástica para ela, mas percebe que está desagradavelmente aliviado com a notícia. Ove tem dificuldade para aceitar esse sentimento. Então, quando ela olha em sua direção, ele se ocupa de verificar como está o controle remoto da TV. Não porque agora ele esteja se preocupando com o gato. Mas claro que sonja bem que ficaria contente, pensa ele. Nada além disso. Vou esquentar um pouco d'água, diz Parvani, que num movimento rápido consegue passar por Ove e de repente está na cozinha, mexendo nas portas dos armários dele. Desgraçados, resmunga Ove, soltando o controle remoto e indo atrás dela. Ela está em silêncio e confusa no meio da cozinha, com uma chaleira na mão, quando Ove chega. Ela parece um tanto desconcertada, como se só agora tivesse se dado conta de tudo. É a primeira vez que Ove vê aquela mulher realmente, sem saber o que dizer. A cozinha está arrumada e com as coisas guardadas, mas também está empoeirada. Cheira a café que no fogo tempo demais, tem sujeira nas dobradiças, e há coisas da mulher de Ove por toda parte. Seus pequenos enfeites na janela, suas presilhas esquecidas na mesa de madeira, sua letra nos recados da geladeira. O chão está repleto daquelas marcas suaves de rodas, como se alguém tivesse rolado um pneu de bicicleta para lá e para cá em toda a casa milhares de vezes. E o fogão e a pia são visivelmente mais baixos que o normal, como se a cozinha fosse construída para uma criança. Parvani fica olhando para essas coisas como todos que olham o lugar pela primeira vez. Ove já se acostumou com isso. Foi ele quem reconstruiu a cozinha depois do acidente. Claro que a prefeitura se recusou a ajudar, então ele fez sozinho. Parvani dá a impressão de ter empacado no meio de um movimento. Ove toma a chaleira de suas mãos, sem olhar em seus olhos. Enche lentamente com água e a coloca no fogo. Eu não sabia, Ove, sussurra ela, envergonhada. Ove permanece inclinado por cima da pia, com as costas viradas para Parvani. Ela dá uns passos para frente e coloca cuidadosamente a ponta dos dedos no ombro dele. Desculpe, Ove, de verdade. Eu não devia ter entrado correndo na sua cozinha sem perguntar. Ove pigarreia e faz que sim com a cabeça, sem se virar. Ele não sabe mais há quanto tempo estão lá. Ela deixa sua mão repousar sem esforço no ombro dele. Ove resolve não tirá-la de lá. A voz de Jimmy interrompe o silêncio. Tem alguma coisa para comer? Grita ele da sala. O ombro de Ove se desvencilha da mão de Parvani. Ele balança a cabeça, passa a mão rapidamente pelo rosto e sai andando em direção à geladeira, ainda sem olhar diretamente para ela. Jimmy dá uma risadinha de agradecimento quando Ove sai da cozinha e põe um sanduíche na mão dele. Ove se posta a alguns metros de distância do rapaz e parece determinado. Como ele está? Pergunta Ove, com um pequeno gesto de cabeça na direção do gato que está no colo de Jimmy. A água continua escorrendo pelo chão, mas o bicho começa a recuperar, devagar e sempre, tanto seus contornos quanto a cor. Tá com uma cara melhor, né, cara? Diz Jimmy, sorrindo, devorando o sanduíche numa única e enorme mordida. Ove o observa, incrédulo. Jimmy parece estar suando como um pedaço de bacon numa sauna. Ele cai um pouco triste consigo mesmo quando encontra o olhar de Ove. Sabe como é? Foi podre isso da sua mulher, Ove. Eu sempre gostei dela. Ela fazia um rango super do mal. Ove olha para ele, pela primeira vez durante essa manhã sem aparentar que está com raiva. Ela fazia uma comida muito gostosa, concorda ele. Ele se afasta até a janela, dá uma vericada no feixe da vidraça com as costas voltadas para a sala. Aperta o encaixe do batente. Parvani fica parada na entrada da cozinha com os braços cruzados sobre a barriga. Ele pode ficar aqui até descongelar, depois terá de levá-lo, diz Ove em voz alta, apontando com o ombro na direção do gato. Pelo canto do olho, Ove vê como Parvani o observa, como se tentasse descobrir que carta ele esconde do outro lado de uma mesa de cassino. Isso o incomoda. Não dá, diz ela. Então, as meninas têm alergia, acrescenta.
Houve nota pequena pausa antes que ela tivesse pronunciado a alergia. Ele olha desconado para ela pelo reeixo na janela, mas não responde. Em vez disso, vira-se para Jimmy. Então você pode cuidar dele, Ove diz para o rapaz obeso. Jimmy, que agora não só está suando horrores, mas também está começando a ficar com o rosto completamente manchado e avermelhado, olha bondosamente para o gato no seu colo. O bicho começou lentamente a mexer seu toco de cauda e já foi enando o focinho gotejante mais fundo no maciço estoque de gordura do braço de Jimmy. Acho que não é uma boa ideia eu cuidar do bichano. Sorry, cara, diz Jimmy, encolhendo os ombros e deixando o gato rolar para cima e para baixo como se estivesse num parque de diversões. Mas por que não? Ove quer saber. Jimmy afasta um pouco o gato do peito e estende os braços. A pele está tão vermelha que ele parece estar pegando fogo. Eu também sou um pouco alérgico. Parvani dá um berro e vai disparado até ele. Toma de suas mãos o gato e novamente envolve o animal no cobertor. Precisamos ir para o hospital, grita ela. Eu estou barrado no hospital, responde Ove, sem nem pensar direito. Quando aperta os olhos e vê que ela parece estar querendo arremessar o gato nele, Ove olha para baixo e geme, exausto. E a única coisa que eu queria era poder morrer sossegado, pensa ele consigo mesmo, pressionando os dedos do pé sobre uma das tábuas do assoalho, que cede um pouco. Ove ergue o olhar na direção de Jimmy. Olha para o gato. Varre o chão molhado com o olhar. Balança a cabeça para Parvani. Então vamos pegar meu carro, murmura ele. Ele pega a jaqueta do gancho e abre com força a porta da rua. Após alguns segundos, Ove ena a cabeça no hall de novo. Olha furioso para Parvani. Mas eu não vou trazer o carro até a casa porque é proibir. Ela o interrompe dizendo alguma coisa em persa que Ove não decodica, mas mesmo assim compreende que é algo desnecessariamente dramático. Então ela conchega mais o gato no cobertor e passa por ele até chegar à rua coberta de neve. Regras são regras mesmo, diz Ove, mal-humorado, quando ela sai andando rumo ao estacionamento. Mas ela não responde. Ove vira-se e aponta para Jimmy. E você, trate de vestir um agasalho. Senão nem vai entrar no Saab, que isso que bem claro. Parvani pagou o estacionamento no hospital. Ove não brigou por causa disso. Capítulo 18. Um homem chamado Ove e um gato que se chamava Ernest. Não que Ove não gostasse desse gato especificamente. Ele não gostava era de gatos em geral. Ove sempre considerou extremamente difícil conar neles, principalmente quando, como no caso de Ernest, eles eram do tamanho de uma motocicleta. Às vezes era realmente difícil alguém dizer de cara se aquele era um gato anormalmente grande ou se um leão anormalmente pequeno. E não se deve ficar amigo de algo que, sabe lá, se quiser pode devorar enquanto você estiver dormindo. Assim pensava Ove. Mas Sonja amava Ernest incondicionalmente. Então é lógico que Ove aprendeu a guardar esse tipo de argumentação racional para si mesmo. Ele sabia que não devia falar mal daquilo que ela amava porque, afinal de contas, ele sabia como era ser amado por ela apesar de ninguém entender por quê. Assim, Ove e Ernest aprenderam a conviver de forma civilizada durante as visitas à casa de madeira no bosque. Ou pelo menos passaram a manter a distância um do outro, exatamente como Ove e o pai de Sonja faziam. Uma exceção foi o fato de que uma vez Ernest mordeu Ove quando ele sentou no seu rabo num dos bancos da cozinha. Porque, embora Ove insistisse que o maldito gato velho não podia sentar em um banco e deixar o rabo em outro, era isso que acontecia. Por causa de Sonja, Ove nunca aprendeu a pescar. Mas os 2 outonos em que ele continuou a visitar Sonja foram os primeiros em que o telhado da casa ficou sem goteira desde que foi construído. E o motor do caminhão passou a pegar toda vez que alguém girava a chave, sem desgar. Evidente que o pai de Sonja nunca demonstrou gratidão explícita com relação a isso. Mas ele também não mencionava mais o fato de Ove ser da cidade. E isso para o pai de Sonja era uma prova de carinho como poucas. Vieram 2 primaveras e 2 verões. E no terceiro, numa noite fresca de junho, o pai de Sonja faleceu. Ove nunca tinha visto alguém chorar como Sonja então chorou. Nos primeiros dias ela mal conseguia levantar da cama. Ove ficou perplexo, dando voltas na cozinha da casa. É que, embora já tivesse se deparado várias vezes com a morte, ele tinha um relacionamento muito limitado com os sentimentos relacionados a essas coisas. O pastor da igreja da cidadezinha veio conversar sobre os detalhes do enterro. Um bom homem, declarou o pastor sucintamente, apontando para uma foto de Sonja com o pai na parede da sala. Ove concordou. Não sabia o que se esperava dele como resposta em tal ocasião. E saiu para verificar se havia algo no caminhão que precisasse ser parafusado e coisas do gênero. No 4º dia, Sonja se levantou da cama e começou a arrumar a casa toda com tal frenesi que Ove se manteve longe dela como as pessoas inteligentes se mantêm afastadas de um tornado que se aproxima. Ele ficou perambulando pelo quintal procurando coisas com que se ocupar. Reconstruiu o galpão que tinha sido derrubado por uma ventania numa das tempestades da primavera. Nos dias que se seguiram, encheu de lenha recém-cortada. Aparou a grama. Cortou os galhos que pendiam por cima do terreno. Tarde da noite, no 6º dia, ligaram da mercearia. Claro que todos disseram que foi um acidente. Mas nenhuma pessoa que conhecia Ernest conseguia acreditar que ele tivesse passado correndo na frente de um carro. A tristeza faz coisas estranhas com os seres vivos. Ove dirigiu mais rápido do que nunca pelas estradas naquela noite.
Sonja segurando a enorme cabeça de Ernest em suas mãos durante todo o trajeto. Ele ainda respirava quando chegaram ao veterinário, mas os ferimentos eram graves demais e ele havia perdido muito sangue. Depois de 2 horas agachada ao lado dele na sala de procedimentos cirúrgicos, Sonja deu um beijo na testa do enorme gato e sussurrou a Deus: Ernest, querido. E então, como se as palavras saíssem de sua boca envolta em nuvens. E adeus, papai tão querido. Após isso, o gato fechou os olhos e morreu. Quando Sonja saiu para a sala de espera, ela pousou todo o peso de sua testa no peito largo de Ove. Eu sinto tanta saudade, Ove. Sinto tanta saudade que é como se meu coração batesse fora do corpo. Eles permaneceram um longo tempo em silêncio, com os braços ao redor um do outro. Por Amy, ela ergueu seu rosto até encostar no dele e olhou com seriedade em seus olhos. Agora você vai precisar me amar em dobro, pediu ela. Ante tal pedido, Ove mentiu dizendo que faria isso, pois ele sabia muito bem que era impossível amá-la mais do que já amava. Eles enterraram Ernest às margens do lago onde o pai de Sonja costumava pescar. O pastor estava presente e recitou palavras sábias. Depois disso, Ove pegou Saab e foi dirigindo pelas estradinhas com a cabeça de Sonja apoiada em seu ombro. No caminho de volta para a cidade, ele parou no primeiro lugar com um pequeno centro comercial aonde chegaram. Sonja havia combinado de se encontrar com alguém lá. Ove não sabia quem. Esse era um dos traços de caráter dele que ela mais apreciava, diria ela muito tempo depois. Sonja não conhecia mais ninguém que pudesse ficar sentado num carro durante 1 hora inteira esperando sem exigir saber quem, por que ou quanto tempo ela iria demorar. Não que Ove não reclamasse, porque os deuses sabem que ele reclamava, principalmente se tivesse que pagar o estacionamento. Mas ele nunca acaba perguntando o que ela fazia, e ele sempre a esperava. Então, quando finalmente retornou, Sonja sentou-se de novo no carro, fechou a porta do Saab com todo o cuidado que tinha aprendido a ter, para que ele não ficasse magoado como se ela tivesse acabado de chutar um ser vivo, e pôs cuidadosamente a mão sobre a dele. Acho que talvez tenhamos que comprar uma casa para nós, Ove, ela disse suavemente. Por que a gente precisaria disso? Ove perguntou. Eu acho que criança tem que crescer numa casa, Sonja respondeu, pondo a mão dele delicadamente em cima da barriga dela. Ove com um bom tempo calado. Foi muito tempo até para Ove. Ele ficou olhando pensativo para a barriga, como se esperasse que dali fosse se erguer algum tipo de bandeira. Por Ove se impertigou no assento, girou o dial do rádio meia volta para um lado e meia volta para o outro. Ajustou os retrovisores. Assentiu com objetividade e disse, então nós precisamos comprar uma station wagon. Capítulo 19. Um homem chamado Ove e um gato que já chegou estropiado. Ove olha para o gato. O gato olha para Ove. Ove não gosta de gato. E os gatos não gostam de Ove. Ove sabe disso. Ernest não gostava de Ove. Nem Ove gostava de Ernest. No entanto, de todos os gatos que já tinha encontrado, Ernest era o gato com que Ove menos havia antipatizado. Realmente este gato aqui não é nada parecido com Ernest, conclui Ove. E a diferença vai bem além do jeitão de convencido, pois isso ele supõe que todos os gatos têm em comum. Este é tão pequeno, sem brilho, que poderia muito bem ser um rato grande. E parece que ele perdeu ainda mais pelos durante a noite. Como se isso fosse possível, dado o estado em que ele já se encontrava. Eu não me dou bem com gato, estou lhe dizendo. Mulher, Ove tinha tentado repetidas vezes convencer Parvani no dia anterior. Depois ele ainda praticamente gritara para ela ouvir que aquele gato moraria em sua casa só se passasse por cima do seu cadáver. E agora ele está ali, olhando para o gato, e o gato olhando para ele. E Ove é completamente o contrário de morto. Isso tudo é extremamente irritante. Ove tinha acordado meia dúzia de vezes naquela noite porque o gato viera deitar ao seu lado na cama, um tanto desrespeitosamente. E o mesmo tanto de vezes o gato tinha acordado porque Ove chutou bem bruscamente de volta para o chão. E agora que Ove se levantou, às 15 para 6, o gato está sentado no chão no meio da cozinha, olhando para Ove como se ele devesse algum dinheiro. Ove também observa o gato com a mesma desconança, como se o bicho tivesse acabado de tocar a campainha de sua porta com uma bíblia embaixo da pata, perguntando se ele estava pronto para deixar Jesus entrar em sua vida. Lógico que você está esperando comida, eu deduzo, murmura Ove, por Amy. O gato não responde. Fica mordiscando as manchas do pelo da barriga e lambendo a pata, indiferente. Mas nesta casa não se fica só esmungando, esperando que a comida voe para dentro da boca, acrescenta Ove, apontando um indicador crítico para o gato a Amy de deixar claro com quem ele está falando. O gato dá a impressão de que pretende fazer uma bola de chiclete cor-de-rosa na frente dele. Ove se posta ao lado da pia da cozinha. Liga a cafeteira. Olha para o relógio. Olha para o gato. Parvani tinha conseguido, depois de deixar Jimmy no hospital, localizar durante a noite um conhecido que era veterinário. O veterinário tinha vindo olhar o gato e diagnosticou lesões graves de congelamento e subnutrição acentuada. Depois ele deu a Ove uma extensa lista de instruções sobre o que o gato precisava comer e como deveriam cuidar dele. Como se Ove fosse dono de uma clínica de reabilitação de gatos. Eu não tenho uma clínica de reabilitação de gatos, ele explica para o gato. O gato não responde. Você só está aqui porque não dá para argumentar com aquela mulher grávida, diz Ove, apontando com a cabeça numa direção que passa pela sala de estar e pela janela até a casa de Parvani.
O gato parece ocupado tentando lamber os próprios olhos. Ove ergue 4 pequenas meias na direção do bichano. São as meias que ele recebeu do veterinário. Obviamente, o gato velho precisa de exercício mais do que qualquer outra coisa, e com relação a isso, Ove acha que pode mesmo ser útil. Quanto mais longe aquelas garras caem nos papéis de parede de sua casa, melhor, calcula. Calce essas meias para podermos ir andar lá fora. Eu estou atrasado. O gato se levanta lentamente e anda com passos conantes na direção da porta da rua, como se estivesse sobre um tapete vermelho. De início ele olha desconado para as meias, mas apesar disso não resiste além do necessário quando Ove coloca bruscamente uma em cada pata. Quando acaba de calçar o gato, Ove se levanta e o examina por cima e por baixo. Balança a cabeça. Meia para gato, isso não pode ser natural. Já o gato, que agora também está curioso, cai examinando seu novo calçado, e parece de repente muito satisfeito consigo mesmo. Como se pensasse em tirar uma selfie com o celular e postá-la no seu blog. Ove veste a jaqueta azul, ena as mãos peremptoriamente nos bolsos e aponta com a cabeça na direção da porta. De qualquer forma, você não pode ficar aqui todo imponente a manhã toda. Já para fora. E então acontece de pela primeira vez Ove ter companhia durante sua ronda diária de inspeção pelo bairro. Ele dá um chute na placa que diz que o tráfego de automóveis é proibido dentro do bairro. Aponta veementemente para a placa um pouco menor que salta na neve de um gramado alguns metros mais para frente na rua, onde está escrito proibido exercitar animais domésticos dentro da área residencial. Foi ele mesmo quem colocou aquela placa, quando era presidente da Associação de Moradores. Ove informa ao gato num tom decidido. Naquela época, havia pouca ordem por aqui, acrescenta Ove, andando rumo à garagem. O gato parece mais preocupado em achar um lugar para fazer xixi. Ove dá uns passos à frente e põe a mão na maçaneta do portão da sua garagem. Inspeciona o depósito de lixo e o bicicletário. O gato vai perambulando atrás dele com o porte de um bicho convencido, talvez de um pastor alemão de 60 quilos do esquadrão antidrogas da polícia. Ove descona que é justamente a ausência total de autopercepção que fez com que aquele gato casse sem cauda e sem metade da pelagem. Quando o gato se mostra um pouco interessado demais no cheiro de uma das latas no contêiner de reciclagem do depósito de lixo, Ove cutuca asperamente com o pé e o enxota para fora. Desce daí. Você não pode comer lixo. Caramba! O gato olha bravo para Ove, mas não diz nada. Logo em seguida, quando Ove vira as costas, o gato desce para o gramado coberto de neve, ao lado da calçada, e faz xixi na placa de Ove. Ove faz uma última curva e vai até o M da rua. Diante da casa de Anita e Rune, ele apanha uma guimba de cigarro. Ele a passa entre os dedos. Aquele funcionário público fumante, que dirige um Skoda, parece ficar dando volta de carro aqui no bairro como se achasse que é dono do lugar. Ove fala um palavrão e ena a guimba no bolso. Quando voltam para casa, Ove abre uma lata de atum e a coloca no chão da cozinha. Eu não teria mesmo mais sossego se deixasse você morrer de fome. O gato come direto da lata. Ove toma seu café em pé ao lado da pia. Assim que terminam, Ove coloca tanto a xícara quanto a lata na pia, lava a louça com capricho e coloca tudo para secar. O gato parece prestes a questionar por que Ove coloca uma lata de atum para secar, mas deixa pra lá. Eu tenho coisas para fazer, então não podemos ficar sentados aqui o dia todo, declara Ove quando termina. Por quê? Apesar de não querer nem um pouco, Ove talvez seja forçado a morar junto com aquela pequena criatura. Mas também ele não seria obrigado a deixar a fera sozinha em casa só por isso. Então o gato tem que acompanhá-lo. Ainda que ambos discordassem sobre o fato de o gato precisar ir sentado num forro de papel jornal, no banco do passageiro no Saab. Primeiro, Ove joga o animal sobre 2 folhas do caderno de entretenimento, antes que o gato logo se mostra muito ofendido, pois afasta as folhas para o chão com as patas traseiras e logo se instala confortavelmente no banco macio. Ove então ergue o gato puxando com força pelo cangote, e a reação do bicho não é nada passivo-agressiva. Então agora Ove estica 3 folhas com notícias culturais e críticas de livros embaixo dele. O gato lança um olhar raivoso quando Ove o larga, mas depois surpreendentemente acaba se sentando quieto no papel jornal, apenas olhando um pouco ofendido pela janela. Até Ove concluir ter vencido o duelo, balançar a cabeça satisfeito e colocar a chave do Saab em drive para sair andando pela rua mais larga. Pois é justo nesse instante que o gato resolve rasgar o papel com as próprias garras. Em seguida, posicionar as 2 patas dianteiras diretamente sobre o banco, ameaçando repetir o feito ao mesmo tempo que olha bastante desafiador para Ove, como se pensasse em perguntar: "E o que você vai fazer agora, hein?" Ove pisa com tudo nos freios do Saab, fazendo com que o gato saia voando para frente e bata o focinho no painel. Ele então olha para o gato como se pensasse em responder: "Vou fazer isso." Depois, pelo resto da viagem, o gato se recusa a olhar para Ove e soca aninhado em um canto do banco esfregando muito ofendido o focinho com uma das patas. Porém, quando Ove está dentro da auricultura, o bichano se levanta e passa a língua no volante, no cinto e por toda a parte de dentro da porta do carro. Quando Ove volta com Azores e descobre que seu carro está cheio de saliva de gato, ele aponta com raiva na direção do animal, como se seu indicador fosse uma arma. E então o gato morde a arma dele. Depois disso, Ove se recusa a se dirigir ao gato até o final da viagem. Quando eles chegam ao cemitério, Ove resolve se garantir. Ele enrola o que sobrou do jornal formando um bastão e com ele empurra o gato asperamente para fora do carro. Então apanha Azores no porta-malas, tranca o Saab com a chave e verifica se todas as portas de fato estão fechadas. O gato fica sentado no chão observando.
Ove passa por ele como se não existisse. Juntos, os dois sobem por um caminho cascalhado rumo ao morro da capela, fazem a curva e vão andando pesadamente pela neve, antes de pararem perto do túmulo de Sonja. Ove limpa a neve da lápide com o dorso da mão e sacode um pouco as oures. Trouxe oures, murmura ele. Rosas, como você gosta. Dizem que morrem com frio, mas é só para fazer a gente comprar das mais caras. O gato afunda com o traseiro na neve. Ove olha mal-humorado para ele, e depois para a lápide. Ah, sim, esse é o gato velho. Ele está morando lá em casa agora. Estava morrendo congelado na frente da nossa casa. O gato olha um tanto ofendido para Ove. Ove pigarreia. Quando fui ver, ele já estava com essa aparência. Esclarece-lhe com um tom repentinamente defensivo, apontando com a cabeça primeiro para o gato e depois para a lápide. Não fui eu que arrebentei com ele. Ele já chegou estropiado, acrescenta, para conhecimento de Sonja. Tanto a lápide quanto o gato permanecem em silêncio ao lado dele. Ove fica olhando algum tempo para os sapatos. Resmunga. Abaixa-se, apoiando o joelho no chão, e retira um pouco mais de neve da lápide. Põe a mão cautelosamente sobre ela. Eu tenho muita saudade de você, sussurra. Logo surge um brilho no canto do olho de Ove. Ele sente algo macio que roça em seu braço. Leva alguns instantes para perceber que é o gato, que pousou cuidadosamente a cabeça na palma de sua mão. Capítulo 20. Um homem chamado Ove e uma invasora. Ove permanece sentado durante pelo menos 20 minutos no banco do Saab, com o portão da garagem aberto. Nos primeiros 5 minutos o gato fica olhando do banco do passageiro para ele, impaciente, como se achasse que alguém devia dar um peteleco na orelha daquele homem. Nos 5 minutos seguintes, cai ainda mais inquieto. Depois se seguem alguns minutos em que ele tenta abrir a porta sozinho. Quando vê que não consegue, ele se deita no banco e pega no sono. Ove dá uma olhada enquanto ele rola, cai de lado e começa a ronronar. É preciso admitir que aquele gato velho tem uma forma muito direta de resolver problemas. Tem? Sim. Ele dá mais uma olhada pelo estacionamento. Observa a garagem do outro lado da rua. Ove esteve ali com Rune centenas de vezes. Antes os dois eram amigos. Não há muitas pessoas às quais Ove podia dizer isso. Ove e sua mulher foram os primeiros que se mudaram para aquele bairro de casas geminadas há tantos anos. Quando o lugar estava recém-construído e tudo em volta eram árvores. Um dia depois, foram Rune e Anita que se mudaram para lá. Anita também estava grávida, e claro que ela e Sonja se tornaram melhores amigas do jeito que só as mulheres conseguem ser. E exatamente como todas as mulheres que se tornam melhores amigas, claro que as duas eram com que Rune e Ove também se tornassem melhores amigos. Pois, afinal, eles tinham muitos interesses em comum. Ove não entendia de forma alguma o que elas queriam dizer com isso, porque o que Rune tinha era um Volvo. Não porque Ove tivesse alguma coisa contra Rune nos demais aspectos, especificamente. Rune tinha um trabalho decente e não falava além do necessário. Ele tinha aquele Volvo, é verdade, mas, afinal, como a mulher de Ove teimava em lhe dizer, ele talvez não precisasse só por causa disso ser obrigatoriamente um idiota completo. Então Ove suportava. Depois de um tempo, de vez em quando ele até emprestava ferramentas para Rune. E numa tarde os dois ficaram um bom tempo lá no estacionamento, cada qual com o polegar enado no cinto, discutindo o preço dos cortadores de grama. Quando se despediram, eles então apertaram as mãos. Como se essa decisão recíproca de serem amigos fosse uma espécie de transação. Quando depois os dois homens ficaram sabendo que logo todo tipo de gente se mudaria para lá, para ocupar as outras 4 casas, eles se sentaram na cozinha de Ove e Sonja para deliberar. Ao now, eles tinham um conjunto comum de regras para o bairro, placas com instruções sobre o que era permitido e o que não era, e uma recém-indicada diretoria para a associação de moradores. Ove ficou sendo o presidente e Rune, o vice. Nos meses que se seguiram eles eram muita coisa juntos. Brigaram com as pessoas que estacionavam errado. Pechincharam na loja de ferragens, ao comprar a tinta das fachadas e das calhas. Quando a companhia telefônica veio puxar os cabos e instalar tomadas, permaneceram de cada lado do funcionário, apontando rispidamente com as 2 mãos como ele devia proceder. Não porque um ou outro soubesse com exatidão como deveriam ser instalados os de telefone, mas porque os dois sabiam muito bem que, se ninguém supervisionar esse tipo de serviço, eles tentam enganar a gente. Só por isso, às vezes os 2 casais jantavam juntos. A verdade, porém, é que em muitos desses jantares acontecia de Ove e Rune ficarem no estacionamento chutando os pneus de seus respectivos carros, descomparando o espaço do bagageiro, a rotação dos motores e outras coisas essenciais a noite toda. A barriga de Sonja e de Anita cresciam sem parar, o que, segundo Rune, fazia Anita ficar com o cérebro completamente em pedaços. Depois que ela entrou no 3º mês de gestação, ele volta e meia encontrava o bule de café quente na geladeira e coisas assim. Já Sonja desenvolvera um humor que oscilava mais rápido do que uma porta de salão no lume de John Wayne, o que fez com que Ove evitasse abrir a boca, fosse como fosse. O que obviamente a irritava. E, se ela não estava suando, estava congelando. Assim que Ove cansava de brigar com ela e ia aumentar a temperatura do aquecedor da casa um pouquinho, ela começava a suar de novo, então ele tinha que voltar e abaixar a temperatura de novo. Ela também comia bastante banana, e em tal quantidade que o pessoal da mercearia provavelmente acreditava que Ove tinha aberto um zoológico em casa, pela frequência com que era forçado a ir lá.
Os hormônios estão fazendo uma dança de guerra, Rooney arriscou dizer, balançando perspicazmente a cabeça, numa das noites em que Ove estava sentado com ele no pátio nos fundos da casa, enquanto as mulheres permaneciam na cozinha falando das coisas de que as mulheres falam. Rooney então contou ter encontrado Anita chorando ruidosamente diante do rádio, no dia anterior, pelo simples motivo de estar tocando uma música bonita. Uma música bonita, disse Ove, meio sem entender. Uma música bonita, cormou Rooney. Os dois homens balançaram a cabeça ao mesmo tempo e ficaram olhando a escuridão, calados. A grama está precisando ser cortada, disse Rooney. Por Amy, eu comprei lâminas novas para o cortador, concordou Ove. Quanto você pagou? Perguntou Rooney. E assim continuou o relacionamento daqueles dois homens. À noite Sonja tocava música para a barriga, pois ela dizia que nessas horas o bebê se mexia. Enquanto ela fazia isso, Ove geral ficava sentado meio descrente em sua poltrona do outro lado da sala, indo assistir a TV. Ele estava inquieto com relação a como seria de fato quando aquele bebê resolvesse sair. Pensava em todos os detalhes. Por exemplo, se o bebê não ia gostar nada dele por ele não gostar muito de música. Não era disso que Ove tinha medo. Ele só não sabia como alguém se prepara para ser pai. Ove pediu a Sonja que lhe arranjasse algum tipo de manual, mas ela só riu dele. Ele não entendeu por quê. Existe manual para todas as outras coisas. Ele ficava na dúvida se seria um bom pai. Na verdade, Ove não gostava muito de criança. Ele próprio nunca tinha nem sido muito bom em ser criança. Sonja achava que ele devia conversar sobre isso com Rooney, já que eles estavam na mesma situação. Ove não fazia a menor ideia do que ela queria com isso. Não. Rooney não ia ser pai do Lho dele, mas sim do próprio Lho. Mas, de qualquer maneira, Rooney parecia concordar com Ove que eles não tinham muito o que discutir, e isso já era alguma coisa. Então, quando Anita vinha de noite conversar com Sonja sobre dores aqui e ali, sentadas na cozinha, Ove e Rooney justificavam que eles tinham coisas para discutir e saíam para o depósito de Ove. E simplesmente ficavam lá em silêncio, mexendo nas coisas da bancada. Quando pela terceira noite seguida permaneceram lá um ao lado do outro, com a porta fechada e sem saber o que fazer, eles concordaram que precisavam de alguma coisa com que se ocupar antes que, como Rooney expressou, os novos vizinhos começassem a pensar que eles estavam aprontando alguma lá dentro. Ove concordou que ele talvez tivesse mesmo razão. Então foi o que procuraram fazer. Eles não passaram a conversar tanto assim um com o outro, a partir dali, mas ficaram ocupados fazendo desenhos, medindo ângulos, cuidando para os cantos saírem retos e certinhos. E certa noite, quando Anita e Sonja estavam no quarto mês de gestação, 2 berços azul claro já estavam prontos no quarto do bebê de cada uma das casas. A gente pode lixar e pintar de rosa se for uma menina, murmurou Ove quando Sonja ouviu. Sonja pôs os braços ao redor dele, e Ove sentiu o pescoço molhado com as lágrimas dela. Hormônios completamente irracionais, como dizem. Eu quero que você me peça em casamento, sussurrou ela. Então foi assim. Eles se casaram no centro da cidade, com toda a simplicidade. Nenhum dos dois tinha família, então só Rooney e Anita compareceram à cerimônia. Sonja e Ove trocaram alianças, e depois os 4 foram comer num restaurante. Ove pagou, mas Rooney preferiu antes verificar a conta para ver se estava tudo certo. Claro que não estava. Então, depois de mais ou menos 1 hora fazendo cálculos, os dois convenceram o garçom de que seria melhor ele simplesmente conceder um bom desconto, senão eles iriam denunciar. Não ficou muito claro exatamente para quem eles iam denunciar o quê, e por que motivo, mas o garçom por cedeu, foi até o caixa e trouxe uma outra conta. Ele agora viera xingando e sacudindo os braços, enquanto Rooney e Ove balançavam a cabeça sérios um para o outro em concordância, sem notar que suas mulheres, exatamente como costumavam fazer, já tinham pegado um táxi 20 minutos antes. Ove balança a cabeça para si mesmo, sentado no Saab e olhando para o portão da garagem de Rooney. Não consegue se lembrar de quando foi que o viu aberto pela última vez. Ele apaga as luzes do Saab, cutuca o gato fazendo acordar com um tranco e sai andando. Ove, diz uma voz desconhecida, demonstrando curiosidade. No segundo seguinte, uma mulher estranha, claramente combinando com a voz estranha, coloca a cabeça para dentro da garagem. Ela está na faixa dos 45 anos, usa jeans surrados, uma jaqueta verde impermeável grande demais para seu tamanho. Está sem maquiagem e com o cabelo preso num rabo de cavalo. A mulher entra sem cerimônia na garagem dele e cá olhando ao redor, interessada. O gato dá um passo adiante e mostra os dentes para ela, alertando-a. Ela para. Ove põe as mãos no bolso. Sim? Ove? Repete, daquele jeito animado demais que as pessoas que tentam vender alguma coisa para você fazem quando nem que não estão tentando vender alguma coisa para você. Não vou comprar nada, diz Ove, fazendo o sinal com a cabeça na direção do portão da garagem, numa clara indicação de que ela não precisa se preocupar em procurar outra porta para não notarem que ela saiu por onde entrou. Ela parece feliz, e não perturbada, com isso. Eu me chamo Lena. Sou jornalista no jornal local, começa ela, estendendo a mão. Ove olha para a mão dela. Olha para ela. Eu não vou comprar nada, diz ele novamente. Como? Diz ela. Você vende assinaturas, claro, mas eu não vou querer. Ela parece atonita. Bem, eu não vendo jornal. Eu escrevo para ele. Sou jornalista. Começa ela, com aquele tipo de pronúncia forçada que os jornalistas sempre adotam quando acham que o único problema que gente sensata tem com eles é não terem ouvido o que eles disseram na primeira vez. De qualquer jeito, eu não vou comprar nada.
responde Ove, começando a empurrá-la pelo portão da garagem. Mas eu quero falar com você, Ove, protesta ela, tentando se meter pela abertura de novo. Ove faz um gesto com as duas mãos para ela, como se estivesse sacudindo um tapete invisível para fazer com que ela saísse pelo portão. Você salvou a vida de um homem lá na estação ontem. Eu quero fazer uma entrevista com você sobre isso, repete ela, entusiasmada. Fica claro que ela quer dizer mais alguma coisa, mas percebe que de repente perdeu a atenção de Ove. O olhar dele a atravessa. Os olhos dele se estreitam. Mas que diabo? Murmura ele. Eu queria perguntar. Ela tenta continuar, mas Ove já forçou a passagem e começa a correr em direção ao Skoda branco que acaba de fazer a curva no estacionamento para vir na direção das casas. A mulher de óculos no banco do passageiro tão pasma quando Ove vem correndo e bate no vidro que ela acaba jogando as pastas com todos os papéis em seu próprio rosto. O homem de camisa branca, no entanto, parece inabalado. Ele abaixa o vidro. Sim? Pergunta ele. É proibido o tráfego de automóveis na área residencial. Rosna Ove, apontando com a mão aberta em sequência para as casas, para o Skoda, para o homem de camisa branca e para o estacionamento. Aqui a gente estaciona no estacionamento. O homem de camisa branca olha para as casas. Depois para o estacionamento. Depois para Ove. Eu tenho autorização da prefeitura para ir de carro até a casa. Então vou pedir para você sair daí. Ove fica tão indignado com essa resposta que leva alguns segundos para formular uma frase que não consista só em palavrões. Enquanto isso, o homem de camisa branca pega um maço de cigarro do painel e o bate de encontro à perna. Faça a gentileza de tomar mais cuidado, ele diz a Ove. O que você veio fazer aqui? Despeja Ove. Não precisa se preocupar com isso, responde o homem de camisa branca secamente, como se aquilo fosse uma mensagem gravada dizendo para Ove aguardar na linha até ser atendido. Ele coloca o cigarro no canto da boca e o acende. Ove respira com tanto esforço que é possível notar seu abdômen se movimentando por baixo da jaqueta. A mulher do banco do passageiro recolhe seus papéis e endireita os óculos. O homem de camisa branca suspira como se Ove fosse uma criança desobediente que se recusa a parar de andar de skate na calçada. Você sabe o que eu vim fazer aqui. Nós vamos cuidar de Rune, da casa do M da rua. Ele põe o braço para fora da janela e bate a cinza do cigarro no retrovisor do Skoda. Cuidar? Repete Ove. Diz o homem de camisa branca, fazendo que sim, indiferente. E se Anita não quiser? Resmunga Ove, enando o indicador no teto do carro. O homem de camisa branca olha para a mulher de óculos no banco do passageiro e ri, resignado. Então ele se vira na direção de Ove e fala muito devagar, como se Ove não fosse entender de outra maneira. Não cabe a Anita tomar essa decisão. Cabe ao comitê. A respiração de Ove se torna mais penosa. Ele sente o coração pulsar no pescoço. Você não pode andar com esse carro aqui dentro da área residencial, diz ele, por entre os dentes. Os punhos estão cerrados. O tom é extremamente ameaçador. Mas o homem de camisa branca parece absolutamente tranquilo. Ele apaga o cigarro no verniz do exterior do carro e o deixa cair no chão. Como se tudo que Ove estava dizendo não fosse nada mais do que o falatório incoerente de um sujeito senil. E o que exatamente você vai fazer para me impedir, Ove? Diz o homem, por M. A forma como ele dispara seu nome faz com que Ove sinta como se tivesse atravessado com um ariete. Com a boca ligeiramente aberta e o olhar vagando pelo carro, ele tá o homem de camisa branca. Como você sabe meu nome? Eu sei muita coisa sobre você, diz o homem. Por um triz Ove consegue tirar o pé da frente da roda quando ele põe o Skoda novamente em movimento rumo às casas. Ove fica parado, chocado e seguindo com o olhar. Quem era? Diz a mulher da jaqueta impermeável atrás dele. Ove dá meia volta. Como você sabe o meu nome? Exige ele da jornalista imediatamente. A jornalista dá um passo para trás. Afasta da testa alguns de cabelo sem tirar os olhos dos punhos cerrados de Ove. Eu trabalho no jornal local. Nós já entrevistamos pessoas que estavam na plataforma quando você salvou aquele homem. Como você sabe o meu nome? Diz Ove novamente, agora com a voz pulsando de raiva. Você usou o cartão quando pagou a passagem do trem. Eu tive acesso ao registro dos pagamentos no caixa, diz ela, dando mais um passo para trás. E ele? Como ele sabe o meu nome? Urra Ove, acenando na direção em que o Skoda desapareceu, as veias da testa se movendo como cobra sob o couro de um tambor. Eu não sei, diz ela. Ove respira pesadamente pelo nariz e crava o olhar na mulher, como se tentasse descobrir se ela está mentindo. Eu não faço ideia, nunca vi aquele homem antes, ela garante. Ove crava os olhos mais intensamente nela. Por M, balança a cabeça para si mesmo, resignado. Depois vira-se e vai andando na direção de casa. A jornalista o chama, mas ele não reage. O gato acompanha até o hall. Ove fecha a porta. Mais para o M da rua, o homem de camisa branca e a mulher de óculos e pastas tocam a campainha da casa de Anita e Rune. Ove despenca no banquinho do hall. Está trêmulo de humilhação. Ele quase tinha esquecido a sensação, a degradação, a impotência, a percepção de como não se pode brigar com um homem de camisa branca. E agora eles voltaram. Não vinham aqui desde que eles Sonja retornaram da Espanha, depois do acidente. Capítulo 21.
Um homem chamado ouve países em que tocam música estrangeira nos restaurantes. Claro que a viagem de ônibus tinha sido ideia dela. Ouve não entendia de forma alguma qual seria a vantagem. Se eles tinham mesmo que ir a algum lugar, podiam muito bem ir com Saab. Mas Sonja teimava em dizer que de ônibus era romântico, e afinal isso era super importante. Ouve tinha entendido. Então foi assim. Apesar de todo mundo na Espanha parecer se importar apenas em andar por aí cesseando, tocando música estrangeira nos restaurantes deitando no meio do dia. Sem contar as pessoas do ônibus bebendo cerveja desde manhã, como se trabalhasse no circo. Ouve fez o máximo para não pensar em nada disso. Mas Sonja estava tão empolgada que talvez fosse mesmo inevitável que o estado de espírito dela o acabasse contagiando. Ela ria tão alto quando ele punha o braço em volta dela que ele sentia o corpo inteiro da mulher vibrar. Nem Ouve podia ficar sem gostar disso. Ficaram hospedados num hotel pequeno, com uma piscina pequena e um igualmente pequeno restaurante que era administrado por um homem baixinho que Ouve entendeu que se chamava José. Escrevia-se José, mas em questão de pronúncia obviamente as pessoas não eram muito meticulosas na Espanha, entendia Ouve. Só se não falava sueco, mas tinha muito interesse em aprender a falar. Tinha sim. Sonja virava as páginas de um livrinho e tentava dizer pôr do sol e presunto em espanhol. Ouve achava que a última palavra não ia deixar de ser o traseiro de um porco só porque pronunciada em outra língua, mas ele não dizia nada. E ele também tentava convencê-la de que não devia dar dinheiro aos mendigos da rua, porque eles com certeza só iam comprar bebida. Mas ela dava mesmo assim. Eles podem fazer o que quiserem com o dinheiro, dizia ela. E, quando Ouve protestava, ela só ria e pegava as mãos grandes dele e as beijava. Ouve, quando uma pessoa dá algo para outra, não é a pessoa que recebe que é abençoada. Abençoada é a pessoa que dá. No terceiro dia ela foi se deitar no meio do dia. Pois era assim que se fazia na Espanha, disse ela, e com certeza havia razão no provérbio em Roma, haja como um romano. Claro que Ouve desconava não se tratar de seguir o costume nenhum daqui nem dali, mas sim que aquilo servia muito bem a ela como desculpa. Anal, de qualquer forma, desde que cara grávida ela vinha dormindo 16 das 24 horas do dia. Era como viajar de férias com um cachorrinho. Ouve deu uma caminhada enquanto ela cochilava. Saiu andando pela estrada que descia do hotel para a cidade. Todas as casas eram de pedra, ele notou. Nenhum batente de janela decente até onde a vista alcançava. Muitas das casas não tinham nem soleira na porta da frente. Ouve considerou isso um pouco bárbaro. Não se podia construir casas assim. Caramba! Ele estava voltando para o hotel quando avistou Sócio curvado por sobre um carrinho marrom fumegando na esquina. Havia duas crianças e uma mulher bem velha com um chale, sentadas no carro. Parecia que ela não estava bem. Sócio avistou Ouve e acenou para ele muito nervoso, um olhar quase em pânico. Senhor! Ele chamou, exatamente como fazia cada vez que falava com Ouve desde que eles chegaram ao hotel. Ouve supôs que aquela palavra talvez significasse Ouve em espanhol. Ele não tinha olhado com tanta atenção o livro de Sonja. De qualquer modo, só se apontou para o carro e gesticulou loucamente para Ouve de novo. Ouve pôs as mãos nos bolsos da calça e ficou parado uma distância apropriada, meio que esperando alguma coisa. Hospital! Gritou Sócio, apontando para a velha no carro. Ela não parecia nem um pouco saudável. Avaliou Ouve novamente. Só se apontava para a mulher e apontava para baixo do capô com o motor fumegante, repetindo desesperado hospital. Hospital. Ouve ficou olhando com muita atenção todo o espetáculo e concluiu, por M, que a marca daquele carro espanhol devia ser hospital. Ele se inclinou por cima do capô e deu uma olhada. Não parecia complicado, pensou. Hospital, repetia Sócio, balançando a cabeça várias vezes, totalmente apavorado. Ouve não sabia o que se esperava que ele respondesse, mas parecia claro que ali na Espanha a marca do carro era algo muito importante, afinal de contas, quanto a esse ponto Ouve era mesmo bastante empático. Sabe, disse ele por Amy, apontando ostensivamente para seu peito. Sócio ficou olhando para ele por um tempo, sem entender. Depois apontou para si mesmo. Sócio, eu não perguntei o seu nome. Porra, eu só de... Começou Ouve, em sueco, mas se deteve quando só viu um olhar perdido do outro lado do capô. Era evidente que Sócio entendia ainda menos de sueco do que Ouve entendia de espanhol. Ouve suspirou e olhou bastante preocupado para as crianças no banco traseiro. Elas estavam segurando a mão da velhinha e pareciam apavoradas. Ouve olhou para o motor do carro de novo. Então arregaçou as mangas da camisa e sinalizou para que só se desse licença. Soja, por mais que olhasse naquele livro tentando descobrir, nunca conseguiu saber exatamente porque eles comeram de graça no restaurante de José durante o resto daquela semana. Mas ela ria a ponto de chorar cada vez que o rosto do pequeno espanhol dono do restaurante se iluminava quando avistava Ouve. Estendia-lhe os braços e exclamava, Senhor Saab. Os cochilos dela e os passeios de Ouve se tornaram um ritual diário. No segundo dia, Ouve passou por um homem que estava construindo uma cerca e resolveu parar para explicar que aquele jeito de construir a cerca estava completamente errado. O homem não entendeu uma palavra, então Ouve decidiu que seria mais rápido se mostrasse como fazer. No terceiro dia, Ouve já estava construindo um muro novo em uma das edificações da igreja local, junto com o padre. No quarto dia, ele acompanhou o sócio até uma área de campo fora da cidade e ajudou um dos amigos dele a desatolar um cavalo de uma vala enlameada. Muitos anos depois, Sonja perguntou a ele o que tinha feito naqueles dias. Quando Ouve contou, ela com um bom tempo balançando a cabeça, admirada. Então, enquanto dormia, você saía de ninho e ajudava as pessoas do local a consertar a cerca.
Digam o que quiserem, ouve, mas você é o super-herói mais estranho que eu já ouvi falar. No ônibus, retornando da Espanha, ela encostou a mão de Ove em sua barriga, e ele sentiu o bebê chutar pela primeira vez. Fraquinho, fraquinho, como se alguém cutucasse a palma da mão dele por trás de uma luva de forno muito grossa. Eles ficaram lá várias horas, sentados, sentindo aquelas pancadinhas abafadas. Ove não dizia nada, mas Sonja viu quando ele, ao se levantar a cadeira, murmurar alguma coisa como tenho que ir ao toalete, passou o dorso da mão nos olhos. Aquela foi a semana mais feliz da vida de Ove. Ela seria seguida pela pior de todas.